Agora tem espaço aqui no Bom Dia Ceará para a gente falar um pouquinho sobre trânsito. Atenção motorista, né? Você está atento aí a todos os itens do seu carro. Alguns deles, se não estiverem em boas condições, podem gerar multas e até remoção do veículo. Isso mesmo que você ouviu. Quer saber que itens são esses? A gente chama agora o João Vitor Rocha com todas as informações e orientações. Oi, João. Oi, Alisson, não são só aquelas coisas tradicionais, viu? No momento de dirigir, que você já sabe bem que errado você vai ser multado. Dirigir depois de consumir álcool, excesso de velocidade, sem cinto. Os itens também são muito importantes e podem fazer uma diferença bem grande de você ter dor de cabeça ou não com seu carro. Por conta disso, a gente vai conversar com o Rodrigo Nóbrega, que é advogado especialista em trânsito, em relação a esses itens. Rodrigo, primeira coisa que eu te pergunto, extintor de incêndio. Você estava me falando que não é mais obrigatório nesses carros de passeio, né? Exatamente. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham. O extintor de incêndio deixou de ser obrigatório em veículos de passeio. Ele continua sendo item de segurança obrigatório em caminhões, tratores, ônibus de transporte coletivo ou então veículos que façam transporte coletivo. Mas nesse tipo de veículo deixou de ser obrigatório o uso do extintor de incêndio. Em relação aos faróis, Rodrigo, esse aqui, ó, por exemplo, quais são os detalhes que você alerta a gente da maneira mais adequada dos faróis serem usados e a conservação deles? A legislação de trânsito, João, ela determina que conduzir o veículo com sistema de iluminação alterado constitui infração de trânsito. Então, o proprietário do veículo tem que manter o farol original. Se ele for trocar, tem que ser um farol que seja homologado pelo fabricante. Ele, portanto, não pode colocar um farol de LED, xenon, um farol que não seja homologado pelo fabricante, porque senão isso será considerado infração de trânsito. A gente estava conversando, né, em relação aos reservatórios de água, que se tiver vazio, a pessoa pode ser multada, 5 pontos na carteira, R$ 195, aquele reservatório de água do para-brisa. Mas as palhetas também do para-brisa, se não tiver de maneira adequada, também é um problema. Também é um problema, é considerado um item de segurança e o proprietário do veículo pode ser multado por conduzi-lo em mau estado de conservação. Em relação às placas dianteira e traseira, o que você me destaca se a maneira que elas precisam ficar? As placas são itens obrigatórios, devem estar visíveis e a combinação alfanumérica legível. Também o lacre da placa não pode estar violado. Caso isso aconteça, o proprietário do veículo também poderá ser multado por conduzir o veículo sem uma das placas ou com a placa sem legibilidade. Rodrigo, e outros itens aqui do carro? Você estava me sinalizando que outros também, além desses que a gente citou, são problemáticos. O que você cita aqui, por exemplo, nesse veículo que poderia ser um problema? O pneu, é importante que o pneu ele esteja dentro daquilo que a legislação determina como um bom estado de conservação. O estepe, ele não pode estar seco, tem que estar cheio. É importante também ficar atento a todos os detalhes que diz respeito à manutenção e conservação desse veículo. A regra é mantê-lo sempre muito próximo daquilo que o fabricante entregou. Dessa forma, o proprietário ele não vai correr risco de receber infrações por má conservação do veículo ou por conduzi-lo com um item obrigatório, ineficiente ou inoperante. Você estava me explicando, inclusive, que a multa em relação à má conservação tem uma diferençazinha daqueles casos de direção, né? Explica pra gente. Exatamente. Toda infração de trânsito diz respeito a questões de regulamentação, manutenção da frota, é de responsabilidade do proprietário do veículo. É o caso dessas infrações que a gente mencionou, é o caso das infrações envolvendo o licenciamento atrasado. Todas essas infrações são de responsabilidade do proprietário, ainda que o condutor, no momento da infração, seja outra pessoa. Então não pode transferir a multa, digamos assim. Exatamente. Essa multa ela é intransferível, a responsabilidade é do proprietário e os pontos vão para o prontuário do proprietário do veículo. O Rodrigo estava explicando também que houve até uma mudança, né, em relação a essa questão de retenção e remoção dos veículos que está facilitando a vida do motorista. Explica para a gente, por favor. Exatamente. Todas essas infrações, João, elas prevêem ou a remoção ou a retenção do veículo. A retenção é quando o veículo fica retido no local da infração até a irregularidade ser sanada. São esses casos mais simples que dá para resolver ali na hora. Já a remoção é quando o veículo é removido por meio de um guincho ao pátio do órgão de trânsito, onde ele vai ficar ali sob a custódia da administração pública. Mas foi alterada a legislação de trânsito no ano 2021 e sempre que a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo deve ser liberado. E além disso, ainda que a irregularidade não possa ser sanada, caso o agente de trânsito ele verifique que aquela irregularidade não constitui nenhuma ameaça à segurança do trânsito, ainda assim ele pode também liberar o veículo. Nesses casos, o agente vai recolher o CRLV do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, que é preciso renová-lo todos os anos, vai dar um prazo de até 15 dias para o proprietário do veículo regularizar
aquela situação. Em seguida, o proprietário vai se apresentar na sede do órgão, mostrar que a irregularidade foi sanada e pegar o documento de volta. A multa vai ser aplicada. A diferença é que o veículo não vai ser mais removido. Então a gente pode considerar, Rodrigo, que depende do bom senso do agente público que vai fazer essa interceptação do carro. Exatamente, esse critério é muito subjetivo, cabe ao agente de trânsito definir se aquela irregularidade causa ou não uma ameaça à segurança do trânsito. Uma dúvida que eu tenho, Rodrigo, em relação, por exemplo, você bateu o carro. E o carro, por óbvio motivo, ele vai estar com algumas questões nele destruídas, digamos assim. O para-brisa, por exemplo, pode estar trincado, o retrovisor pode estar trincado também. Isso também conta nesses itens que a gente estava falando? Sim, com certeza. O para-brisa não pode estar trincado, os espelhos retrovisores, todos os dois têm que estar em bom estado de conservação. Tudo isso é considerado item obrigatório. E conduzir o veículo sem um desses itens ou com um item desse em defeito, poderá sim acabar culminando em uma infração de trânsito. Perfeito. A gente agradece muito ao Rodrigo, é especialista nas leis de trânsito, demos diversos alertas, então, ó, vários pontos no carro para checar. Aquele alerta importante, não é só aquelas coisas que estão bem mergulhadas, bem imersas na nossa cabeça, dirigir sem cinto, velocidade, ultrapassagem em local incorreto, alta velocidade. É bom sempre ficar atento a todos os itens, todos os cuidados, a manutenção melhor possível do carro para evitar qualquer dor de cabeça nas leis de trânsito. Voltei contigo, Alisson. João, às vezes esquecer uma coisinha ali pode pesar no bolso, né? Você pode levar uma multa, então é importante esse alerta para a gente ficar ligado aí quando estiver transitando aqui por ruas da capital ou também por outros locais. Obrigado, viu, pelas informações.